companheiros que foram condenados na justiça aqui do Vale do Paraíba, 2 estão presos, os demais têm prisão preventiva por ocupar uma fazenda. Nós temos o caso do Pontal Paranapanema, o companheiro Cílio Maia, que está com prisão preventiva e tem centenas de processos rolando na justiça. Enfim, agora não me lembro os demais, eu até anotei no papel, aqui de São Paulo, o caso do Valquimar, que é o caso ainda, Valquimar e outros, do pedágio de Boituva, né, que há condenação, há prisão e assim por diante. Nós temos no Rio Grande do Sul o processo contra 7 companheiros enquadrados na Lei de Segurança Nacional, que continua em pé, né? E, supostamente o MST estaria querendo acabar com essa institucionalidade. Eu acho que nisso, bom, não vou comentar nada, né? Se nós tivéssemos essa força toda. O caso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que pede em ata pela extinção do MST. O caso do Rio Grande do Sul também de tentativa de barrar as escolas itinerantes do MST, de proibição. O caso do assassinato do Elton Brum, agora pela Polícia Militar do Rio Grande do Sul, e muitos processos. No Pernambuco, também 5 companheiros presos, né? Por aquela situação dos jagunços que invadiram o acampamento e agiram em legítima defesa e acabaram sendo presos, né? Os nossos são presos, né? Os nossos companheiros lá de Pernambuco estão presos. O caso do Pará, que nós temos 4 prisões preventivas, também há bastante tempo, e vários processos correndo contra militantes. No Paraná e em todos os estados temos uma situação. Inclusive, ficamos de fazer um levantamento completo. Nos próximos dias teremos de todos os casos e processos que estão correndo contra militantes do nosso movimento. Mas aqui em São Paulo tem o caso do GG, o caso de sindicalistas, o caso de movimentos sociais, enfim, que vocês sabem também que correm processo. Mas eu estava dizendo o seguinte: na história desse país sempre houve processos de criminalização e a tentativa primeira foi de estigmatizar os movimentos. Canudos foi assim, ao atribuir a Canudos, o acampamento de Canudos, a ideia de que era pela volta da monarquia. E com isso justificou-se a ação do Exército Brasileiro para aniquilar. Contestado, quilombos, as ligas camponesas e os vários movimentos sociais que existiram, sempre primeiro houve um processo de estigmatização para depois a repressão agir com contundência. No caso particular da atualidade brasileira, soma-se no nosso modo de ver 2 coisas: coerção e produção de consensos. A tentativa de produção de consensos via os meios de comunicação, a partir, por exemplo, da derrubada das laranjas, criando uma imagem que levou a muitas pessoas a chorarem pelas laranjas derrubadas. E se bobear, em alguns lugares, um militante do MST que sair pode ser apedrejado. Tal a dramaticidade que se deu para o caso das laranjas e outros casos. Tenta-se criminalizar como desviadores de recursos públicos, como criminais, como pessoas que querem destruir tudo, atribuindo ao MST várias pechas e vários estigmas para precisamente justificar o lado coercitivo, o aparelho de repressão, a agirem com contundência, como é o caso do Estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, como é o caso do Pará, como é o caso do Pernambuco e os casos em todo o Brasil. Por essa razão, companheiros e companheiras, é que nós estamos muito felizes nesse momento, porque nós tivemos a sorte, como movimento social, de ter um conjunto de companheiros e companheiras de movimentos sociais aliados, que em vários momentos na nossa história se levantaram na nossa defesa. Se nós estamos vivos até hoje lutando, a responsabilidade é de vocês de terem se levantado junto conosco em vários momentos. Se nós continuamos como movimento social, nós ainda não fomos aniquilados, esperamos evidentemente não ser, fruto das alianças que foram construídas. Portanto, se nós continuamos como lutadores da reforma agrária, isso
se deve a todos e todas que estão aqui, a milhares de pessoas no Brasil e no mundo afora. Por isso, essa vitória parcial nesse momento é de todos nós também. Agora, nós não temos ilusões. A saída dos companheiros agora da cadeia é uma saída via liminar. O processo continuará e a gente conhece muito bem a juíza da região. Plínio, professor Plínio esteve lá e conheceu também. O processo continuará, assim como continuará vários processos, porque o presidente do Supremo Tribunal de Justiça orientou algum tempo atrás e pediu celeridade a todos os processos do MST. E é essa orientação que o Poder Judiciário anda cumprindo por aí afora. Eu quero concluir dizendo o seguinte: tem muita gente que acha que nós somos muito radical, etc. Na verdade, nós estamos defendendo o próprio cumprimento da Constituição brasileira. Né? Somos reformistas, se quiserem usar esse termo até, né? Defendendo a Constituição. Mas, claro, no capítulo social da Constituição diz que todo cidadão tem direito à casa, à saúde, à educação, a trabalho digno, à moradia, a lazer, licença paternidade, licença maternidade, etc. Pergunto: todo mundo tem casa, todo mundo tem saúde, todo mundo tem trabalho digno, todo mundo tem terra, todo mundo tem essas condições? Por que não fazem cumprir a Constituição brasileira, então? No capítulo da reforma agrária diz que toda a terra que não cumpre com a função social pode ser desapropriada. E para cumprir a função social tem que produzir racionalmente, respeitar o meio ambiente e respeitar a legislação trabalhista. Quanto trabalho escravo existe nesse país e quantas fazendas foram arrecadadas por ter trabalho escravo? Quanta destruição ambiental existe e quantas fazendas foram arrecadadas por destruir o meio ambiente? Então, se quisesse fazer a reforma agrária, tem instrumentos para fazer a reforma agrária. Não se faz porque não se quer fazer a reforma agrária, porque não há interesse político em fazê-la nesse país. E é por essa razão que nós continuamos lutando e continuaremos em pé. E aqui vai o recado a todos os que querem destruir com o MST. Tem uma forma mais fácil de destruir com o MST. Não precisa criminalizar tanto. É só fazer a reforma agrária que vai acabar com o MST. Nós temos... Virá qualquer outra coisa, mas menos lutadores de reforma agrária, porque não terá sentido mais lutar pela reforma agrária quando ela se realizar. Então, companheiros e companheiras, num misto de alegria, felicidade, emoção e de preocupação, porque não se trata de criminalização só o MST, embora a minha tarefa era falar disso. Se trata de um processo de criminalização aos lutadores do povo, ao movimento social e à pobreza no Brasil e no mundo. Porque o sistema não permite alternativas, inclusive aos pobres, que já são condenados ao nascer a serem criminosos e serem enquadrados dentro dessa lógica criminal burguesa que está aí. E é esse o sentido. Ideias neofascistas, né? Não só ideias, práticas neofascistas por todo mundo. Então é a hora, e aí eu conclamo, em nome do movimento, em nome da nossa unidade, em nome do projeto de sociedade e cultura que nós queremos construir, é uma hora muito importante se, apesar das nossas diferenças, e nós temos diferenças, e não há problema reconhecer que temos diferenças. O dia que acabar com as contradições, acabará a vida. Porque é da parte da vida as contradições. Nós temos muitas diferenças de pensamento, de formas organizativas, de tempo histórico, inclusive, mas pese a todas as diferenças, é preciso nós estarmos antenados que a hora é de somarmos esforços para nos juntar, evitar a criminalização não só dos movimentos sociais, de todos os movimentos sociais, mas também essa lógica de criminalização da pobreza e, mais que nunca, erguer a cabeça e continuar lutando. Se jogam pedra em nós, é porque continuamos vivos. Ninguém atira pedra em árvore seca. Se ainda continuam criminalizando, é porque continuamos incomodando. Vamos continuar incomodando, vamos continuar lutando de cabeça em pé,
custe o que custar, porque nós, do nosso lado está a história e está um conjunto de militantes de várias organizações e partidos que tem o rumo da mudança social que nós chamamos de socialismo no horizonte e vai continuar junto nessa luta até a vitória.